Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, ouça o que está escrito aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora, escute o que está escrito aqui no Novo Testamento, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Meu amigo e minha amiga, houve um homem chamado Abel. Ele era filho de Adão e Eva. E ele era um homem que agradava a Deus. Ofereceu um sacrifício agradável a Deus, obediente a Deus, mas não deixaram ele viver. Um homem invejoso, que era seu irmão, Caim, tomado de inveja, de ira, de pecado, de desobediência a Deus, ele tirou o direito de Abel de viver uma vida toda na terra. Caim viveu muito, Adão viveu muito, os homens daquela época viviam uma vida com muita longevidade. Mas a Abel não foi dado esse direito, porque Caim o matou. Um homem mau, desobediente, um homem invejoso, tirou a vida do seu irmão, do justo Abel. Ele não viveu muito aqui nessa terra, ele foi morto por causa da inveja. Mas um dia, Abel há de ressuscitar. Abel está vivo, está com Deus. E na primeira ressurreição, ele haverá de ressuscitar. Conforme no livro de Daniel, capítulo 12, e no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, vai haver a ressurreição para a vida eterna. E Abel vai ressuscitar nessa ressurreição. Deus permitiu que ele passasse por isso, mas ele está mais vivo do que nunca, e ele há de ressuscitar. Houve um homem, minha amiga e meu amigo, que ele era muito valente. Ele pelejava nas guerras do Senhor. Era um homem de Deus, chamado Urias. E ele tinha uma esposa só. Ele tinha uma esposa só, uma mulher só. Com certeza ele era fiel a ela. Ele era um homem de guerra, um homem de Deus, valente de Davi. Mas tiraram o direito de Urias de viver, de ter uma longa vida aqui nessa terra com a sua esposa. Só que, diferente de Abel, ele não foi vítima de um invejoso, de um homem mau, de um homem ímpio. Ele foi vítima de um homem de Deus, porque Davi era um homem de Deus. E Davi, ele cobiçou a sua esposa, ficou com ela, ela engravidou, e Davi ainda tentou armar uma cilada para Urias, para que ele pudesse pensar que o filho era dele, mandando trazer Urias lá da guerra, para que ele ficasse com a sua esposa. Mas Urias não quis fazer isso. Então Davi, ele tramou a morte de Urias, pedindo a Joabe que o colocasse no lugar mais perigoso da batalha. E Urias era fiel, porque ele não abriu a carta no caminho.
Ele levou, e Davi sabia que ele era fiel. Ele levou a sua própria sentença de morte. E quando Joabe, o capitão do exército, o general do exército de Israel, o coloca ou dá ordem para ele ficar ali no lugar mais perigoso, ele obedece, porque ele era valente, ele era corajoso. E Urias, com todas essas qualidades de homem de Deus, vítima da maldade de um outro homem de Deus, que era Davi, ele veio a perder a vida. Tiraram o direito dele de viver. Mas Urias, ele vai ressuscitar. Deus permitiu acontecer isso com ele, mas ele está mais vivo do que nunca. E ele há de ressuscitar na primeira ressurreição. E eu queria dizer para você também que já na época da igreja, no Novo Testamento, houve um homem, ele andou com o nosso Senhor 3 anos. Ele era um dos principais, ele era um dos 3 mais chegados ao Senhor Jesus. Um homem notável, chamado Tiago. Este homem tiraram o direito dele de viver. Herodes, um homem soberbo, que depois inclusive morreu comido de bichos, conforme Atos capítulo 12, ele passou a Tiago, irmão de João, a fio de espada. Ele matou a Tiago, tiraram o direito dele de viver. Ele poderia ter tido um ministério longo, vivido vários anos aqui na terra, viajando por toda parte, pregando o evangelho, curando enfermos. Mas tiraram o direito dele viver. Mataram a Tiago. Mas Tiago, ele há de ressuscitar. Ele há de se ressuscitar na primeira ressurreição. Porque a ressurreição do arrebatamento também faz parte da primeira ressurreição. Assim como a ressurreição do final da tribulação também faz parte da primeira ressurreição. Tiago há de ressuscitar quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e subirem com corpos glorificados para o encontro do Senhor nos ares. Queria dizer que também houve um homem cheio do Espírito Santo, que só fazia o bem, amava Jesus, mas as autoridades, os religiosos, com raiva dele, rangiam os dentes e viram seu rosto como o rosto de anjo e o mataram apedrejado, tiraram o direito dele de viver. O diácono Estevão foi apedrejado. Mas este homem, Estevão, assim como Tiago, eles estão mais vivos do que nunca, estão no paraíso. E eles hão de ressuscitar na primeira ressurreição. Eles hão de ressuscitar. Deus permitiu isso acontecer com eles. Essa injustiça. Mas eles hão de ressuscitar e terão corpos glorificados e viverão eternamente com Deus. Eu falei de Abel, eu falei de Urias, eu falei de Tiago e falei também de Estevão. Homens de Deus, notáveis no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Homens que foram vítimas da inveja, da maldade, da crueldade que existe nesse mundo. E Deus até permitiu e quis que estivesse registrado na Bíblia. Mas nós sabemos que haverá a ressurreição dos mortos. E como diz Daniel, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Minha amiga, meu amigo, aqui o pastor Eliezer. Nosso WhatsApp para você pedir oração, 31 997 340420. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.